Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando que na plataforma vizinha tem um post oficial que você pode acessar e seguir o regulamento, cara, contar a sua história. E as 10 melhores histórias vão ganhar pacote completo com acompanhante para acompanhar o Mengão na arquibancada no Super Mundial em junho. E olha, a gente tem notícia justamente sobre o Super Mundial, tem aí preparativos do Flamengo para esse confronto diante da LDU, a gente tem aí inclusive coletiva de imprensa com o técnico e presidente da LDU, que a gente fez uma tradução com IA, né? A gente está utilizando muito aí a IA, né? Inteligência Artificial, para a gente poder trazer conteúdos para vocês. Óbvio que sempre que a gente utiliza, a gente comunica, como agora a gente está utilizando IA, mas é muito importante a gente poder estar sempre trazendo notícias para vocês, né, em tempo real, seja do momento do treino do Flamengo. Hoje, por exemplo, 3h30 da tarde, treino do Mengão, o último antes da partida importantíssima, né? Decisão aí da Copa Libertadores para o Flamengo. O Flamengo precisa da vitória. Depois da vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira, o Flamengo é obrigado a vencer a LDU para ficar em segundo do grupo e jogar a última rodada, podendo ser segundo ou primeiro ainda, dependendo aí da LDU vencer o Central Córdoba lá na altitude, em Quito, e aí a gente de repente pode ter Central Córdoba eliminado ainda e a LDU e o Flamengo classificados. A gente vai saber pelo saldo quem será o primeiro e quem será o segundo. Mas para isso, o Flamengo precisa vencer a LDU nesta quinta-feira no Maracanã, e a gente tem aí o técnico da LDU e o presidente falando sobre esse momento da LDU, né, e como é que é a estratégia, inclusive, deles para tentar surpreender o Flamengo. Vai ser A diferença, basicamente, está na obrigação. Acho que a palavra obrigação é a que vai prevalecer nesta partida. E entendo que, como disse antes, o Flamengo vai ter que assumir alguns riscos. Já não serve nem mesmo o empate, ou serviria. O empate faria com que não dependesse só de si. Hoje o Flamengo, assim como a gente vê que está complicado, depende só de si mesmo. Se conseguir bons resultados nos 2 jogos, vai se classificar. Então, sim, temos que ter muito cuidado. É um time que merece muito respeito e acreditamos que vai vir com tudo para cima da gente. Portanto, se formos inteligentes, podemos tirar proveito disso, tirar nossos benefícios. É um time que, em sua casa, tenta se impor e dominar as partidas, como dita a sua história. Antes eu falava sobre a necessidade e a obrigação que o Flamengo tem. Geralmente o Flamengo sempre joga as partidas, obviamente todos os times jogam para vencer, claro, mas agora com o valor agregado da obrigação. Essa obrigação é preciso ver como ela vai influenciar, não é mesmo? Embora estejamos falando de uma equipe com muita hierarquia, muito talento e muita experiência, em algum momento entendemos que, se o resultado não for favorável para eles, podem acabar ficando um pouco nervosos. Por isso, precisamos fazer uma boa partida, primeiro no aspecto defensivo, e ser inteligentes para aproveitar os momentos que tivermos, que podem ser justamente quando o Flamengo assuma mais riscos do que o necessário e acabe mal posicionado. Acredito que, do ponto de vista tático, considerando as necessidades de ambas as equipes, precisamos fazer uma partida inteligente e, se conseguirmos isso, podemos sair com um bom resultado. Tudo o que você mencionou é exatamente o que corresponde, mas você também mencionou algo que é a história, e a história que agora a Liga escreveu. Mas é hora de escrever uma nova história ou continuar escrevendo e fazendo história com a Liga Deportiva Universitária. E, há cerca de um ano, estávamos numa situação em que passávamos por um momento não tão importante, até que chegou.
e em 7 meses conseguimos algo que nunca tinha acontecido na Liga antes: conquistar um título nacional e, posteriormente, a Supercopa. E conheço de perto o pensamento do treinador Rossi. Temos mais e vamos em busca de mais. As equipes, as pessoas, nós nos fortalecemos nos momentos mais difíceis, de maiores desafios, porque é o momento de crescer. E não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Olha só, o Flamengo vai ter que estar ligado. O Flamengo vai ter que... O Felipe já está sabendo disso, o Felipe não é bobo, o Felipe já sabe que vai precisar de atenção total, né, porque eles vão explorar justamente os erros do Flamengo quando o Flamengo entrar em desespero, se isso acontecer, né, porque o Flamengo precisa encontrar, abrir a porteira logo cedo para fazer os gols. E é isso que eles estão querendo, deixar o Flamengo muito tempo sem fazer gol para, na base do desespero, com a torcida pressionando, eles explorarem algum erro forçado do Flamengo, né? Justamente por estar nervoso, o time não está conseguindo fazer. É esse que é o planejamento do técnico da LDU, mas que com certeza o Flamengo vai conseguir aí, se Deus quiser, essa vitória já no primeiro tempo, sair ganhando o primeiro tempo bem, voltar melhor ainda. Uma pena a notícia que a gente vai trazer aqui agora, né, com relação ao Gonzalo Plata. Ele já desfalca o Flamengo no jogo diante da LDU, já é desfalque certo, também desfalca contra o Botafogo e mais, só deve voltar no Super Mundial de Clubes. O atacante Gonzalo Plata, então, só deve ficar à disposição, segundo o GE, do técnico Felipe Luiz, no Super Mundial de Clubes. O equatoriano está com edema ósseo no joelho direito e ainda sente dores, como revelou o Dr. Fernando Sasaki na última terça-feira no Ninho do Urubu. O jogador, então, não deve atuar em nenhum dos 6 jogos antes da viagem do Flamengo para os Estados Unidos. Assim, Felipe Luiz deve perder Plata para os duelos contra a LDU, Botafogo da Paraíba, Palmeiras, Deportivo Táchira e Fortaleza. O elenco do Flamengo embarca no dia 10 de junho para Atlantic City, em New Jersey, né, na cidade aí, onde o Flamengo vai ficar treinando, né, vai ficar concentrado, hospedado e realizará seus treinos para os jogos da fase de grupos do Super Mundial. Tem 2 jogos na Filadélfia, um jogo em Orlando, e para esses jogos o Flamengo deve contar com o Gonzalo Plata, né, que deve estar retornando para... O Flamengo vai tentar zerar os problemas, tá, físicos dos jogadores todos antes do Mundial. E o Gonzalo Plata, o Flamengo não quer utilizar o jogador sem zerar totalmente essa questão. Entende que é um jogador importantíssimo para a disputa do Super Mundial. E a mesma coisa com relação ao Vinha, que o Flamengo está recuperando e espera contar com o jogador no Mundial, né, na Copa do Mundo de Clubes. Olha só, a CBF definiu o árbitro do jogo Flamengo e Botafogo. E escolheram o árbitro do Rio de Janeiro, Bruno Arleu do Araújo. E o Bruno Arleu é um árbitro extremamente contestado aí pela torcida do Flamengo, né? E ele foi escolhido aí para ser o responsável por esse duelo, e a entidade ainda não divulgou o nome dos auxiliares e nem os responsáveis pelo VAR. A torcida do Flamengo ficou revoltada. Então, por exemplo, o Nayan GFT19 botou aqui: pronto, toda vez esse tricolor. O Ronaldo Nascimento, misericórdia. O Matheus Fernandes, brincadeira. Marcos Wendel botou: meu Deus. Ou seja, os torcedores do Flamengo já sabendo que a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo é uma arbitragem ruim para o Flamengo, sempre. É uma arbitragem complicada, ele sempre acaba atrapalhando muito o Flamengo, prejudicando muito o Flamengo nos jogos. Eu espero que dessa vez ele possa fazer uma arbitragem justa, né, para os 2 times, porque é muito chato você ver o árbitro sendo protagonista da partida. Olha, a gente tem aí a redução no preço dos ingressos, né, e com os ingressos mais baratos, o duelo contra o Bahia registrou o 2º maior lucro do Flamengo no ano. É importante a gente falar disso novamente. E eu apurei mais cedo que a tendência é que tenham mais jogos do Flamengo com o ingresso
a preço mais reduzido, né? Por exemplo, partindo de R$ 30 a sul e R$ 40 a norte. Então é comum que nos próximos jogos do Flamengo no Maracanã alguns tenham esses valores aí reduzidos para chamar o torcedor para apoiar o time, principalmente no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, os preços aplicados devem ser também menores, tá? Uma informação que a gente recebeu, que estão aí avaliando reduzir os preços do jogo diante do Botafogo da Paraíba para que atraia o público, já que essa fase preliminar antes das oitavas não tem grande apelo assim. Então o Flamengo vai fazer um teste, vai ver como é que fica também a questão da venda de ingressos e, dependendo, ele pode abrir todos os setores. Mas a intenção é começar gradativamente e reduzir um pouco o preço para atrair ainda mais torcedores para esse jogo diante do Botafogo da Paraíba, que é o jogo de volta da Copa do Brasil, valendo a vaga nas oitavas de final. Olha só, a gente teve o Danilo, né, exaltando a torcida do Flamengo. Então é importante. Cara, tá vendo a importância de você ter o preço reduzido dos ingressos? O Danilo falou em entrevista à FIFA, né, falou o seguinte: é algo que te arrepia. É impossível não prender a atenção, não ficar vidrado vendo a torcida do Flamengo cantar, apoiar, fazer as coreografias. É algo realmente único, eu diria, no mundo. O Danilo ainda falou sobre o último passo de sua carreira, que era o sonho de vestir a camisa do Flamengo. Por mais que eu tenha realizado 1 milhão de sonhos, jogado nos maiores clubes do futebol europeu, faltava esse último passo importante, que era vestir a camisa do Mengão. Ele ainda falou, né, sobre a época de infância, quando assistiu o gol de falta do Petkovic. Depois desse gol, não vi mais nada. Saí na rua correndo, não vi mais o jogo. Minha família é Flamengo, todos são Flamengo. Quando cheguei no Ninho do Urubu, foi um momento muito especial. Tem a parede com várias fotos, algumas delas principalmente a do Petkovic. Me passou um filme na cabeça. Cara, é muito bom a gente ter um jogador extremamente rubro-negro no elenco, um cara que tem amor, né, ao Flamengo. Você sabe que ele vai querer se dedicar sempre muito mais nos jogos do Mengão. Olha só, o João Guilherme, a gente falou de Super Mundial, né, Copa do Mundo de Clubes. O João Guilherme, ele deu uma entrevista aí à Flamengo TV e ele falou, na verdade ele deu a entrevista ao Lance, ele é da Flamengo TV, ele falou o seguinte, que o sonho dele na carreira é narrar o Mengão no Super Mundial. Ele falou, ó, eu tenho para realizar 2 sonhos. Um eu acho que vai ser mais fácil, que é narrar o Mundial de Clubes do Flamengo. É um sonho que eu tenho, narrar o Mundial do Flamengo, o Super Mundial, então é mais do que um sonho. Se for a Copa Intercontinental, que é o Mundial do final do ano, está ótimo. Mas narrar o Flamengo campeão mundial, dizer que o mundo é rubro-negro novamente, é um sonho que eu tenho. O outro é narrar o Hexa da seleção brasileira, mas acho que vai ser mais fácil narrar o Mundial do Flamengo. O narrador ainda falou sobre como vem sendo trabalhar no clube, né, neste período em que se tornou o narrador principal da Flamengo TV. É completamente diferente. Eu posso dizer que em 1 mês e meio que eu não conhecia o Flamengo. Eu conhecia de fora, que é o que a maioria conhece. Quando você entra no Flamengo, que você passa a viver o clube, e hoje eu sou parte integrante, é uma sensação muito diferente, muito forte, e realmente é uma loucura. É uma cobrança do tamanho do clube. Sensacional, hein? O João Guilherme entendendo como ninguém o que é ser Flamengo. Vamos falar aqui agora da situação do Lucas Paquetá. A gente tem acompanhado que o julgamento foi adiado, as coisas estão acontecendo com relação ao Paquetá. Ele tem aí, inclusive, demonstrado que está muito ansioso, nervoso com tudo que está acontecendo. Chorou naquele jogo que ele levou o cartão amarelo. Mas o Flamengo segue monitorando a situação do Lucas Paquetá, uma notícia aí exclusiva do Coluna do Fla, que o Flamengo está ainda monitorando a situação do cria rubro-negro, né, que pode deixar o West Ham. A liberação depende aí do julgamento na Europa. O clube inglês pede 35 milhões de euros, 227,8 milhões de reais. O Paquetá, com a idade que já tem, já é um jogador mais velho com relação ao Wesley, mas, poxa, se a gente vai vender o Wesley por 35, 40, vai contratar o Paquetá,
pelo amor de Deus, não existe, né? O Flamengo, então, segue monitorando a situação, mas a liberação aí é considerada altíssima, né? O Pablo Rafael Rua que trouxe essa informação. Eu procurei saber com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me garantiu que é um nome interessante, sim, joga demais, tem identificação com a torcida do Flamengo, mas que tem que esperar a situação do julgamento e ainda por cima teria que vir numa situação de oportunidade de negócio, não o Flamengo contratando, pagando 35, 40 milhões, isso não existe. Que se o Flamengo só vai contratar mesmo o Lucas Paquetá numa grande oportunidade de negócio, tá? Isso aí é decisão tomada, o Flamengo não vai trazer o Lucas Paquetá pagando por ele. Agora, fazendo uma composição com luvas e tudo mais, diluído em tempo de contrato, né? Chegando num valor bom para o jogador, mas que ele aceite reduzir e venha numa oportunidade de negócio, ok. Se não for desse jeito, para o Flamengo contratar, está totalmente fora de cogitação, até porque já se considera praticamente certo o negócio, só falta assinar, mas falta muita coisa, realmente, assinar é muita coisa. Mas tá praticamente certo, então, com o Jorginho. E aí não teria muito sentido trazer ainda mais o Lucas Paquetá. O Flamengo busca ponta, atacante, né, que jogue pelo lado, busca também um lateral direito, já pensando na possível saída do Wesley, que já, inclusive, o Wesley aceitou a proposta já disse ok para a proposta do Manchester City, né? Os empresários do jogador estiveram presentes lá no centro de treinamento, conheceram a estrutura do time e aprovaram, né? Então o jogador já disse ok, depende agora deles chegarem no valor que o Flamengo quer. E há uma indefinição sobre a saída dele antes ou depois do Super Mundial. A gente tem aqui também outras informações para trazer para vocês, que embora muita gente fale da possibilidade do Léo Ortiz ser utilizado como volante, o que a gente apurou é que o Felipe Luiz inicialmente tem como ideia priorizar, né, dar uma moral, né, cara, valorizar o cria, né, o Everton Araújo. Ele quer valorizar o jogador que tem sido utilizado. Internamente o que se fala é que utilizar o Léo Ortiz poderia ser como descredibilizar o volante, o Everton Araújo. Eu, sinceramente, acho que seria uma boa opção você jogar com o Léo Ortiz. Eu gostaria, inclusive, da opinião de vocês, mas eu entendo o lado do Felipe de querer valorizar um pouco o cria, né? O jogador que é o primeiro ali na opção, né? Não tendo o Alan, não tendo o Eric Pulgar, seria o Everton Araújo. A gente tem aqui também uma outra informação importante para trazer para vocês, né, com relação à questão do Neymar. O José Boto falou pela primeira vez em ON, né, com o portal R7 Esportes, e eles entraram em contato com o diretor do Flamengo para saber de uma tal reunião que falaram, né, o Jorge Nicola falou de Neymar e tudo mais, e o Boto, ele falou que em momento algum teve a tal reunião com o Neymar, tá? Ele deixou claro que o Flamengo, no passado, olha só, em contato com o blog, o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, disse desconhecer qualquer reunião para tratar sobre o tema neste momento. O português reconheceu que Neymar foi sugerido ao Flamengo assim que rescindiu seu contrato com o Al Hilal em janeiro. Na oportunidade, ele e o Felipe Luiz optaram por descartar Neymar depois de consultarem pessoas que trabalharam com o craque recentemente. Diante do veto, o ponta fechou um contrato de apenas 5 meses com o Santos. O problema é que 2 lesões na coxa o permitiram jogar apenas 9 vezes. Eu falei 4 mais cedo, mas foram 9 vezes, né? Acho que 4 partidas inteiras. É isso, o Flamengo então não pensa, né? Segundo o próprio José Boto falou, que não teve nenhuma reunião e que foi oferecido somente no início do ano e o Flamengo não quis. Então não tem nada, tá? Agora, oficial, declaração do diretor do Flamengo, oficial, não tem nada de Neymar no Flamengo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho. Cara, deixa esse like maroto aqui embaixo no vídeo, dá essa moral pra gente. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!